coisa lá. No Instagram. Conectado. Confere o som. Baixaram, baixou tudo? Tá. Ok? Uma boa noite a todos vocês que nos assistem, que nos acompanham em mais esta live de hoje. E nós queremos então dar as boas-vindas, uma alegria imensa estarmos novamente aqui, né? Hoje com mais uma autoridade que nos alegra, que nos deixa assim imensamente satisfeito por aceitar o nosso convite. Então queremos dizer a vocês que já nos acompanham, que já nos seguem nas redes sociais, mas a vocês também que estão comparecendo, participando pela primeira vez. Este é um projeto que nós estamos trabalhando dentro da visão do empreendedorismo, onde que através da Facine Venture, um projeto professor Lauro Facine, acompanhado ainda do Bruno Matos e da Fabiane Nodari, estamos construindo um projeto para levar até vocês muita informação, muito conhecimento, enfim, oportunidade de crescermos sempre mais como profissionais, mas também como pessoas humanas que somos, né? Já dizia Charles Chaplin, sois homens, não máquinas, né, doutor? E então, nesse sentido, é uma alegria muito grande ter vocês aqui conosco, né? Nosso projeto, então, ele é através do Facebook, do Instagram, né? YouTube, onde que vocês poderão conferir todo o nosso trabalho através do canal Lauro Facine OFC. Mas, indo direto, então, a essa nossa noite de hoje, com alegria, como já dissemos, contamos hoje aqui com a presença de um grande profissional. E eu gostaria de iniciar dizendo que, além desse profissional, Dr. Rosalino Guareschi, né, nacionalmente conhecido, ele é mais do que este médico, né? Ele, como particular amigo, eu diria assim, da nossa família. E eu gostaria de relembrar aqui, Dr. Rosalino, de um fato. Quando nosso pai chegou ao fim da caminhada, o senhor estava lá conosco, junto com os 11 filhos, além do seu brilhante trabalho como médico, o senhor estava aí como amigo, como uma pessoa humana, sentindo conosco aquele momento difícil. Então, doutor Rosalino, aquilo me marcou muito, muito, e eu sei que é assim que o senhor é, né? Esse coloradense selvaquense, né? Nascido em Colorado, radicado lá na selva, desenvolvendo o seu trabalho, né? E que então hoje nos honra com essa presença maravilhosa. Então sinta-se bem-vindo, sinta-se acolhido, doutor Rosalino, e nós vamos fazer uma conversa, eu diria assim, bem descontraída, né? Já que ele tem o dom da palavra, né? Ele tem uma facilidade, ele nos cativa com o seu jeito, né, harmonioso de fala, e esse conhecimento maravilhoso, como sempre, com certeza, a cada um de vocês que visita o seu consultório, que tem relacionamentos com este homem, com certeza sempre leva para casa muito conhecimento, muita informação. Bem-vindo, doutor Rosalino, e eu gostaria que o senhor, então, se autoapresentasse, contasse um pouco dessa sua bela história, dessa sua trajetória. Boa noite. A começar, eu devo lhe dizer que o senhor é um corajoso, porque não mais muitas pessoas têm o dom de se apresentar. Eu sou o professor fulano de tal. Nos cumprimentos, doutor Lauro, professor Lauro, tá? Nos últimos tempos, nós temos ouvido tantos impropérios a respeito do magistério, que ouvir o senhor se apresentar como professor só pode nos trazer felicidade.
Dito isto, doutor professor Lauro, o dono da palavra, eu sou um coloradense nascido na linha Coati, Colorado. Aliás, da onde nunca, em lugar algum desse Brasilzão, eu neguei as minhas origens. Que bom. Eu já tive o desprazer de participar com algumas pessoas em que, não, eu sou de Passo Fundo, eu sou não sei de onde. Não, eu sou da linha Coati, Colorado. Inclusive, né, doutor, com histórias maravilhosas que eu peço que vocês aqui permaneçam, porque virá muita coisa, inclusive da linha Coati, que é do conhecimento do doutor Rosalino. Mas prossiga, doutor. Pois é, dentro dessa minha caminhada, eu fiz os meus 4 primeiros anos do colégio primário na escola da linha Coati com a professora Fernanda Algeri. Fernanda Algeri. Onde, com certeza, todo mundo tem belíssimas recordações da professora. E digo isso com orgulho, porque nesta época, até muitos alunos de Colorado iam estudar na linha Coati em função da professora Fernanda Algeri. Olha que orgulho. Mas o tempo assim passa e nós passamos juntos. E ao término do 4º ano primário, eu tinha que prosseguir com a concordância do meu pai e da minha família, pequenos agricultores da linha Coati, e eu vim para Colorado, uma distância enorme, aonde, por muita sorte, eu era visitado após a missa dos domingos de manhã, visto que eu era interno do colégio em Colorado. Eu fui um aluno de quando foi inaugurado o colégio aqui de Colorado. Foi comigo. Ah, é? Primeiro ano. aluno. Sim, Olha só. Aí eu fiz o 5º ano primário aqui, e a partir daí um dilema pessoal muito grande, visto que eu sentia a necessidade e eu me senti capaz de prosseguir na minha carreira de estudos. Sim. E na época, a maneira da gente sair de casa era ser seminarista, né? Eu lembro, na nossa família, inclusive, nós temos vários padres e freiras que saíram. Embora, sim, não tivesse nenhuma vocação religiosa, pela formação religiosa de nossas famílias. Nossas famílias do Aresco, com certeza, todos, né? E a partir daí, eu fui estudar durante 4 anos no Seminário Diocesano Nossa Senhora de Fátima de Erechim. Erechim. Muito mais longe ainda, né? Que já era longe Colorado, de linha Coati a Colorado, imagina a Erechim. Meu Deus, minha família nunca foi tão lá, de tão longe que era, nunca foi até lá. Mas deixa eu falar para vocês, assim, as dificuldades da época. Eu tinha no seminário um colega daqui de Colorado que se chama de Iraci Scopel. Iraci Scopel. E para a gente se deslocar até Erechim, em vezes alternadas, ou o meu pai, ou então o pai do Iraci, nos levava a Santa Bárbara do Sul, para a gente ir a Erechim de trem. Ah, o trem naquela época, achei que era só esse caminho Carazinho, então... Não, nós íamos de trem a Erechim. E era a oportunidade que a gente tinha de levar alguns produtos da autoestima familiar. Pipoca, batata doce, pinhão, etc. O trem comportava isso. Comportar.
Hoje, numa viagem de avião, mais do que 5, 8, 10 quilos já se paga. Exato. São outros tempos. São outros tempos, né, doutor? Eu fiquei 4 anos no seminário de Erechim e após isso eu vim até Passo Fundo, aonde eu tive que procurar um auxílio de um outro coloradense, que foi o padre Alcides Guareschi, e ele interveio a meu favor no sentido de me arranjar uma escola pública, visto que as condições econômicas da minha família eram incompatíveis com qualquer colégio privado. Eu estudei no Senave durante 3 anos, onde eu fiz o secundário, o colégio secundário, e com custos praticamente zero. Minha família não dispunha de recursos para me auxiliar, a não ser com algumas restrições para pagar uma pensão coletiva para a hospedagem. E aí surgiu o meu segundo dilema ao sair de casa. Eu preciso continuar a estudar. Eu sou capaz, mas eu só conseguirei fazer isso se eu conseguir uma universidade pública. Porque se meu pai não tinha condições de bancar um colégio privado secundário, muito menos uma universidade. Tanto é verdade que eu fiz a minha inscrição em uma única universidade federal, a Universidade Federal de Santa Maria. Sem grana e sem outras aspirações a não ser estudar, eu tive a felicidade de fazer um vestibular na minha vida e eu fui aprovado em Santa Maria. Que maravilha! Não é por nada que está aí hoje, né? Então, já dedicado, olha, vejam bem quem está nos assistindo, o que é disciplina, determinação, né? Eu acho que aqui está uma amostra de quem sai de uma dificuldade extrema. E eu até insisto, doutor Rosalino, que muitas vezes as necessidades, e com certeza elas nos ensinam e nos fazem buscar um espaço quando nós temos objetivos claros nas nossas vidas, né? Eu espero que essas palavras sirvam para a nossa juventude de hoje. Com certeza. Não existem conquistas sem dedicação, sem derrotas, mas sem aspirações daquilo que a gente quer ser. Quantos dos nossos jovens hoje trocam as suas aspirações no meio do caminho, na primeira dificuldade que surge? E eu falo isso com experiência da sociedade que eu vivo. E a sociedade que eu vivo, felizmente, não é só Selva, né? Meu local de trabalho. Sim. Vivem lá comigo Colorado, Santa Bárbara, Ibirubá, A região 15 de toda. Novembro, Fortaleza dos Valos, Tapera, Espumoso, Lagoa dos Três Cantos, enfim, eu sinto esta juventude toda sentada na minha frente, onde nem sempre a doença física é a causa da visita. Olha só. Muitas vezes é um ombro ou uma palavra de apoio ou de dizer qual o meu melhor caminho. Isso eu consigo fazer até hoje. E isso me satisfaz, não só no calor do diagnóstico da medicina, mas simplesmente no relacionamento humano, na dignidade das pessoas que estão aqui e que precisam da gente. Eu acho que essa é a complementação, né?
Inclusive, doutor Rosalino, tive o privilégio também de contar aqui com o doutor Douglas Pedroso, urologista, né? E ele então participou conosco e ele levantava muito essa questão, até porque ele, como professor da universidade, da UPF, diretor da Faculdade de Medicina, então ele insistia muito nessa questão do quanto é importante esse aspecto humano de você trabalhar isso junto com a medicina, né? E o senhor agora está trazendo e me lembra esse momento também especial que tivemos com o Dr. Douglas. Mas assim, voltando um pouquinho, como um admirador do coati quase extinto hoje, eu pude observar algumas catástrofes ambientais ocorridos lá e que atingiram diretamente a minha família também. Inclusive, esse é um dos temas que eu pedi ao Dr. Rosalino, como ele vivenciou isso. Ele já havia me contado, né, parte dessa história. Então agora, nesse momento, ele vai trazer que é o tão falado vendaval, né, que se dizia, aquele furacão que passou aqui ao lado da nossa cidade e que atingiu em cheio a comunidade de Linha Coati, né, e inclusive assim com fatos muito importantes a serem ditos e considerados, porque a nossa comunidade sempre pergunta por isso. Então, doutor Rosalino, é um privilégio, conte para nós um pouquinho também desse momento difícil aí. Na ocasião deste momento, eu estava num colégio em Erechim, eu não estava em casa. Mas na minha vinda, eu fui testemunha de alguma coisa assim, do poder da natureza. E eu pude constatar algumas coisas que eu jamais verei, espero que não. Mas de ver assim, a casa do meu irmão, que estava construída num terreno baixo, a 2 quilômetros da sede da escola e da igreja da Linha Coati, e que simplesmente a força, o poder deste fato simplesmente juntou a casa do meu irmão e o levou lá para a Coxilha e o desmanchou num conjunto de menos de 15 metros. Ele não espalhou nada, simplesmente juntou e o depositou. Transportou ela. Transportou. E um outro fato que quem viu pergunta assim, que poderes aconteceram, porque a escola da Linha Coati foi totalmente destruída. A 15 metros existia uma igreja, que era a igreja da Linha Coati. E eu vi totalmente destruída, com exceção de uma parede dos fundos e 3 metros de cada lado de umas paredes laterais. E a imagem de Nossa Senhora intocável no altar. Vejam bem, gente, vejam bem esse depoimento que ele nos deixa arrepiados, né, mostrando que algo mais existe certamente, né, doutor? Com certeza. E o senhor presenciou isso, a gente sempre ouviu, como historiador, né, professor historiador, a gente sempre foi questionado, né, mas o senhor teve a oportunidade de presenciar isso. Com certeza. É inexplicável. Em termos humanos, em termos comportamentais de uma natureza em ebulição, a sobra simplesmente daquele altar. Manteve o altar intacto. Sim, senhor. Faz-nos questionar. Tá bom. Certamente, né, doutor? Isso aí. Mas, muito bem, doutor. E aí, então, eu acho que ali já mostra um pouquinho esse caminho que o senhor tomou, mas eu perguntaria, o que fez, assim, então, o senhor tomar a decisão de caminhar em direção à medicina, a fazer saúde, que certamente é também
uma doação, é estar com pessoas, precisa uma preparação e uma dedicação muito grande para isso. O que fez o senhor tomar essa iniciativa e se tornar este profissional hoje? Eu acho que esse fato começou desde o meu tempo de internato aqui em Colorado, aonde eu tinha uma convivência até bem grande com o padre Juliano Noaldo, na época, era o pároco de Colorado, e o doutor Mesquita, que era o médico da região, cuja casa ainda está aí, e que ele me ensinou os primeiros fundamentos do vôlei, aonde à direita do colégio, não sei o que tem lá, mas na época era um campo. E eu vou contar um fato para vocês, de que quando eu achei que eu tinha aprendido quase tudo do vôlei, o doutor Mesquita pediu para alguém levantar uma bola para ele, e ele deu uma cortada diretamente com a bola na minha cara. Mas aí eu quase desisti da minha carreira de vôlei de bola. Mas assim, ao se ver os paramentos do pároco e os paramentos do avental branco, de uma máscara do doutor Mesquita na época, aquilo eu simplesmente achava uma coisa sublime. E eu pensei comigo, mas eu vou chegar lá. Um dia eu vou vestir um avental branco, eu vou colocar uma máscara e eu vou ouvir as pessoas. E praticamente isso foi sacramentado quando, próximo ao fim do ano, me internaram aqui no hospital por uma dor abdominal e que chegou aquele monumento de médico chamado Dr. Mesquita, na época, e ele examinou o meu abdômen e ele me diz assim: com certeza você não tem nada, está com alta. Quer dizer, a capacidade da interpretação do ser humano foi uma coisa fantástica que me guiou e que me colocou assim, eu vou chegar lá. Um momento assim de decisão, né? Olha como os exemplos, nós como educadores também, a gente sempre tem dito isso, que as palavras comovem, mas os exemplos movem montanhas, né? Já há esse ditado aí. E então, como é importante essas posturas, por quê? Porque nós observamos e estamos sempre sendo observados. Eu falo muito isso dentro do empreendedorismo, né? Que nós precisamos olhar esses bons exemplos, né? Então, creio que naquele momento o senhor se via, né? Naquele momento aí do doutor. Que maravilha! Mas, doutor, então entrando um pouquinho também nessa questão, o senhor como um estudioso, porque já estive por muitas vezes no seu consultório e chegando lá, era pós-graduação, trabalhos, então, como já dissemos no nosso anúncio, um expoente da nossa medicina moderna. Por quê? Porque continua estudando, continua muito presente, muito atualizado o tempo todo, inclusive auxiliando aos seus filhos também, né? Que é bom que se diga isso, que já tem os descendentes aí, né? E como o senhor vê os caminhos da nossa medicina? Nós estamos atravessando um momento difícil aí, que é a pandemia, né? Mas dentro de uma perspectiva que eu gosto também de ouvir muito, a questão da medicina preventiva e a curativa. E me parece que com todas essas tecnologias que estão caminhando aí, né, há espaços para nós caminharmos mais fortemente também nessa prevenção. O que o senhor nos traria, colocaria para aqueles que nos assistem? Inclusive, gostaríamos de registrar, estamos aqui numa maravilhosa conversa com o Dr. Rosalino Guareschi, né, como eu já disse,
coloradense e selvaquense, né? Não abrimos mão dele, mesmo estando lá, né? Aqui. Mesmo com título de cidadão selvaquense. Selvaquense, ó, título, parabéns, parabéns, a gente já, né? Então, o que o senhor diria nesse momento de dificuldade da medicina e quais os caminhos que tomaremos? A medicina atualmente, ela é muito difícil, apesar de toda a tecnologia existente. Existem alguns centros médicos onde o cidadão marca uma consulta, o paciente marca uma consulta e a secretária dá uma lista de exames para fazer e que ele volte com esses exames quando vai entrar no consultório. Respeito a todos os profissionais que fazem isso, mas eu não concordo. Sim. Eu não concordo. Tem que se ouvir o paciente. Eu tinha um professor eventual de congressos, um emérito radiologista de Porto Alegre, em que ele escreveu assim, que quando a ressonância magnética, a tomografia, o raio-x, o laboratório, o ultrassom não derem o diagnóstico, examina o paciente que você vai fazer o diagnóstico. Então, isso assim, toda a tecnologia que nós temos hoje, aplausos, pelo amor de Deus, excelentes, mas isso não dispensa aqueles passos iniciais de, primeiro, ouça o paciente, examina o paciente, e aí você direciona os exames necessários. São por essas razões que a medicina se tornou tão cara. O número de exames desnecessários. Pois que fazer uma lista de exames quando o paciente vem lá com uma dor no joelho de uma pancada de futebol. Completamente desnecessários. Nunca os exames complementares substituem o exame clínico do paciente. E o exame, ele é só um exame. Ou ele confirma o teu diagnóstico clínico, ou você fica com o diagnóstico clínico e os exames simplesmente em alerta. Esta é a medicina que se faz hoje. Nós não vamos discutir dos benefícios de uma ressonância, de uma endoscopia, de uma tomografia. Não, nós não estamos discutindo isso. Nós estamos discutindo que exames nós vamos pedir para aquele paciente que nos procurou. A partir do diálogo, até poderíamos dizer assim que o físico, ele é comandado por um psicológico, né? Sim, então, talvez essa reação, essa manifestação desse paciente, não sei se podemos assim dizer, né? A manifestação, a reação, o que ele está apresentando nesta primeira análise, nessa consulta, pode refletir muitas outras coisas. É isso? Perfeito, perfeito. Nunca podemos esquecer do psicossomático. E às vezes nos é muito difícil fazer essa diferenciação de um psicossomático e uma doença exclusivamente física. Se nós não escutarmos o paciente, então é impossível. É essa dedicação que faz a diferenciação dos profissionais. Escute o paciente.
Bote a mão no paciente e peça os exames necessários para a elucidação diagnóstica. Ele te será eternamente grato. Nunca sobreponha um exame, qual seja ele, de imagem ou laboratório, à clínica, ao exame físico do paciente. Vejam bem, eu acho que o doutor está trazendo algo aí que é inovador, eu diria assim, já se fez lá, mas inova novamente, né, quando traz essa concepção, traz essa posição muito firme, inclusive, né, do quanto é importante, porque todos nós, eu até digo que muitas vezes nós só com aquela conversa, com aquele diálogo, nós já saímos diferentes, quando é a mesma coisa que vivemos numa sociedade bastante negativista. Né? E eu até digo dentro do empreendedorismo, doutor, de que quando você cria ou busca algo de novo, a primeira pergunta, a primeira questionamento é: mas você é louco? Isso não pode, isso não dá. Então, negativismo. Agora, quando você se embrenha nessa nova ideia e alguém te dá forças, parece que você cresceu muito. E eu imagino que, mal comparando, na saúde não é diferente. Né? Com uma palavra de conforto, de alegria, de saber que você está aí para encontrar uma alternativa, né, ajuda muito. Né? Se não houver essa valorização, a consulta não valeu a pena. No terceiro dia, esse paciente vai procurar outro profissional. Olha. Com certeza. Agora, se sobrar alguma dúvida e que ele sentiu a dedicação para contigo, você vai voltar lá, você não vai voltar para outro paciente. Que maravilha! Eu acho que realmente é uma concepção assim muito, que nos deixa muito felizes, né, doutor Rosalino? E com certeza eu já dizia antes, né, desse trabalho. Em relação a uma rápida passagem, antes de entrarmos no outro tema, desse momento difícil, né, onde que todos nós perdemos entes aí por esta pandemia, como é que, e não poderíamos deixar de rapidamente abordar aqui, como é que caminhamos a partir de agora com as vacinações em andamento, enfim? É uma situação muito complicada, porque nós estamos assim enfrentando algo completamente desconhecido. Mas veja bem, há 2 anos isso não existia. Sim. E aí surgiram todas as formas de enfrentamento dessa pandemia. Algumas boas, outras menos boas, mas quando se enfrenta o desconhecido, você pode acertar ou você pode errar. Com certeza. Ora, o nosso grande problema era assim: quais os protocolos ou o protocolo mais adequado para as pessoas testadas positivo, sem sintomas, ou as pessoas testadas positivas, sintomáticas. O que vamos fazer com esses pacientes? Muitas vezes nós não sabemos ainda hoje. Ainda hoje. E aí cabe dizer que alguns protocolos foram muito maléficos. Eu tenho um filho que se dedica diuturnamente aos pacientes com Covid e ele diz, para quem quiser ouvir, que muitas vezes a medicação para tratar a doença são piores do que a própria doença. Mas hoje o Ministério da Saúde praticamente tem estabelecido os protocolos iniciais. E quando esses pacientes têm a doença, os protocolos de uma CTI, eles já estão mais ou menos bem claros.
no sentido de, mediante a complicação tal, se faz isso. Mediante a outra complicação, se faz isso. Sim. Então, esse aspecto, com os intensivistas, está mais ou menos bem claro. Hoje, o nosso dilema é assim, o síndrome pós-Covid. O que nós vamos fazer com estes pacientes? Chega a nós darmos anticoagulantes por 6 meses? Com certeza não chega. E a conduta, o protocolo, ele não é universal. Ele tem que ser individualizado conforme as comorbidades. Mas mesmo assim, hoje, para o nosso desconforto profissional, nós estamos tendo jovens com 30, 35, 40 anos infartando 3 meses, 6 meses, 1 ano pós-Covid. Nós temos pacientes rígidos pós-Covid, com todos os seus exames investigatórios anteriores, com nenhuma patologia, com um acidente vascular cerebral 1 ano após Covid. Então, este hoje é o nosso dilema. O que fazer pós-Covid? Não está bem claro. Com certeza, né? E até quando a gente diz assim que, em função de todas essas tecnologias, eu acho que até nós conseguimos buscar uma alternativa, que foi a questão das vacinas, num curto prazo, considerando, né, a dificuldade para isso, porém, que ainda, como o senhor diz, a gente como leigo percebe que temos muitos passos a dar ainda nessa direção, né, doutor? Mas, dando continuidade, então, a nossa conversa aqui, o doutor, além destas atividades que já mencionou aqui, todos nós conhecemos, inclusive, doutor, estamos tendo o pessoal lá do Paraná, né, inclusive o Lucídio e a Beatriz, manda um abraço muito grande para o senhor aí, pelo respeito que eles têm. Nós temos nossos amigos lá de São Paulo, que também nos acompanham, João Schneider aqui, de Colorado, né, que sempre nos segue também. Então estamos sendo assistidos e com certeza essa aula que o senhor vem dando para nós aqui hoje é uma amostra que realmente vai marcar época, né, doutor? Mas além disso, o senhor é um empresário também, eu diria assim, um empresário aí com destaque e que eu conheço assim mais ativamente na área agrícola também. Né? Então, quem sabe nos fale um pouco disso, né? Que eu diria que o senhor tem como agente também um pé na roça e outro na cidade, né? Porque nasceu na roça, a roça sai da roça, mas a gente não sai dela, né? Ficam aquelas marcas que o senhor com certeza também trabalhou e fez de forma manual muitos trabalhos na própria agricultura, né? E hoje, então, aí, um destacado empresário da área agrícola. Aquele ditado popular assim de que o tatu sempre volta para a terra. Muito bem. Então, assim, há alguns anos eu faço parte de uma agropecuária não extensa, mas que se consegue utilizar toda a tecnologia hoje disponível. Há um fator impeditivo muito grande e que hoje eu estou tentando separar as coisas. Porque quando você assume alguma atividade, você tem que ser responsável por ela. Tem que saber o que vai acontecer com ela. Você tem que se dedicar a ela. Se você não tiver essas prerrogativas, é melhor deixar de fazê-las. E é a minha intuição hoje. Porque aonde quer que eu vá e aonde eu fui, eu sempre me apresento como médico.
e não na pecuária. Certo. É onde eu me sinto realizado, é onde eu dedico a minha vida, e é onde, assim, mesmo com meus cabelos brancos, eu nunca parei de me aperfeiçoar. E dizer para vocês que há 2 anos ainda eu terminei uma pós-graduação em reprodução humana. Afora todas as outras coisas. Dizer para vocês que eu enfrentei um monte de dificuldades, mesmo depois de formado, porque não disponho de recursos. Eu estou voltando um pouco. Mas com 5 anos de formado, eu juntei alguma grana e eu fui para o Rio de Janeiro com mulher e filhos. E lá eu fiz uma pós-graduação de ginecologia e obstetrícia numa enfermaria da Santa Casa do Centro e na clínica lá no Alto da Gávea, que era a referência em termos de ginecologia da época. E hoje eu digo para vocês assim, o meu maior investimento indiscutível que eu fiz foi nos meus filhos. E hoje, naquela enfermaria e na Clínica São Vicente do Rio de Janeiro, onde eu estudei, eu tenho a minha filha Luma, que trabalha nesses 2 locais. Acho que privilégio. Então isso me dá assim uma satisfação como pai e uma realização profissional indescritível. Com certeza, com certeza. Acho que é motivo de orgulho. Quem não quer ver os filhos encaminhados, né? Com certeza, naquele projeto, com certeza. Né? Eu tenho mais 3 filhos, todos eles muito bem colocados, que se for para rasgar elogios, eu vou te usar e vou dizer mais um. Eu tenho mais um filho que é traumatologista e que na prova de título de traumatologista ele tirou a melhor nota do Brasil. Olha só. E aí, se fosse, doutor, analisar e dizer, não, mas está aqui no interior, nas pequenas cidades, estudou nas nossas escolas, então aqui eu quero me referir à educação, porque aconteceu comigo também, quando eu fui para a universidade fazer o vestibular, eu cheguei lá, né, junto com um amigo, né, Ivanor Mantella, inclusive, e nós, muito assustados, não conhecíamos Ijuí ainda, né, e aí chegamos lá todos tímidos e fomos os primeiros colocados no vestibular. E a partir daí eu vi que nós temos disciplina, que nós temos história, que as nossas escolas elas ensinam. E a gente que passou aí 38 anos, né, com um grupo de professores muito empenhados, eu sempre me orgulhei e sempre defendi a nossa região, porque mesmo sendo interior, nós somos expoentes e hoje nós temos autoridades pelo Brasil afora. E agora o senhor traz também os seus filhos e isso é maravilhoso, né? Meus outros filhos também estão maravilhosamente bem, com intensivismo. Sinta-se à vontade de colocar, porque é um momento importante aqui. O doutor Silvio faz intensivismo, que nem gente grande. Tá? Ele fazia UTI nos 2 hospitais de Cruz Alta, mas em função de idas e vindas da estrada, hoje ele faz a UTI de Espumoso. Espumoso. E ele trabalha no hospital de Ibirubá e no hospital de Seu. Eu tenho meu outro garoto, que ele trabalha em Florianópolis, mora mal, né? Mas que também está muito bem, obrigado. Mas complementando a sua visão, quem faz a escola é o aluno, não é o contrário. Não me venham com a balela de que a escola pública tem professores despreparados ou de menor qualificação do que as escolas privadas. Não é verdade. Eu sempre defendi isso. Temos bons professores. Com certeza, nesse intuito, assim, você faz a escola e você está projetando já o teu futuro numa escola pública. Por que não? Sim. Eu sempre estudei
toda a minha vida em escola pública. Olha aí. E está aqui. Estou aqui. Com sucesso tremendo, com uma história maravilhosa, né? Com certeza. É. Mas, doutor, já nos aproximando, vejam quando a conversa é atraente, é maravilhosa, o tempo passa, né? Inclusive, diz Clóvis de Barros Filho, né? Eu gosto sempre de mencionar que ele cita uma frase e ele diz sobre essa questão do tempo, né? Que realmente nós, quando as coisas acontecem, que elas são boas, você não percebe o tempo passar, né? E aí ele fala da felicidade, que felicidade é estar onde você está e não querer que o tempo acabe. Então, acho que esse momento, com certeza, não gostaríamos que acabasse, doutor Rosalino, pela leveza, pela forma como estamos aqui conversando, e com certeza os que nos assistem, né, e um abraço a todos os seus filhos, pela honra de, né, ter um pai que está aqui também nos cedendo esse tempo dele, né, para que a gente possa levar mais conhecimento à nossa gente. E então, encerrando, eu gostaria que levasse uma mensagem, como eu brincava na sua jovialidade, e ela é verdadeira, qual o seu conselho aos jovens empreendedores, aqueles que buscam o sucesso, que buscam a felicidade, enfim, quem quer um espaço nessa sociedade, que eu digo sempre, há espaço para todos, basta dedicação, basta empenho, vontade, né? Definir o seu caminho e investir nele, como o senhor mesmo dizia, mas fazer, diz a Fábio, né? Antes feito que perfeito. Então, qual a sua mensagem final desse momento aqui que estamos juntos? Eu diria para os nossos jovens de que não existem conquistas sem dificuldades. Não desistam dos seus sonhos. Sigam o seu caminho, que com certeza é uma questão de tempo e serão vencedores, satisfazendo, realizando os sonhos de vocês. E nos tempos assim conturbados de hoje, sob todos os aspectos, volto a insistir na beleza da sua apresentação como professor. E dizer para todos os nossos, a nossa população em geral, usurpando os princípios da maçonaria para sermos felizes. E esses princípios são liberdade, igualdade e fraternidade. Doutor, fechando com chave de ouro, é um momento que eu diria a cada um de vocês que nos assiste, ou que nos assistirá durante a semana, esses vídeos estarão depois disponíveis no Facebook, no YouTube, no próprio Instagram. E mais uma vez, doutor Rosalino, nosso abraço, né, de coração por estar aqui nos visitando, presente, trazendo tanto conhecimento, tanta informação, e que por muitos e muitos anos, eu brinco sempre de que até os 100 anos nós estaremos por aqui, depois não sei, até porque eu tenho uma tia que o senhor mesmo tratou dela no ano passado, que ela está completando no dia 6, 102 anos, e está muito bem, obrigado, e graças ao senhor e ao Silvio que nos socorreram num momento difícil. E está ela lá, né? Então acho que são momentos assim ímpares da nossa vida, né? E por essa bonita história, né, toda a vossa família Guareschi, que tem uma caminhada, citavas antes o nosso padre, que eu diria foi cedo, né, o padre Alcides. A gente sempre quer um tempo a mais, né, dessas pessoas maravilhosas, mas temos que também respeitar o seu tempo.
Então, muito obrigado. Obrigado a cada um de vocês que nos acompanhou hoje à noite. Sucessos na caminhada. Queremos dizer que dentro em breve, já falamos algumas vezes, mas estamos finalizando o nosso projeto para que o curso de empreendedorismo, um caminho para o seu sucesso pessoal e profissional, que está constituindo de 10 aulas, 3 módulos, logo logo estará à disposição de cada um de vocês. Da mesma forma, o e-book, o livro online estará presente aí tratando, e estamos sempre muito abertos a sugestões, porque precisamos sim ser empreendedores. Você pode, você consegue, nós podemos. Acho que essa é a grande palavra. Um abraço, um bom final de semana e que Deus abençoe a todos nós.